Família Web Rádio e o programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida, com a equipe da USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá. Muito boa tarde, queridos ouvintes. Eu sou Luiz Gouveia. Nós estamos iniciando o programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida, da USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá. E hoje é o nosso programa de número 249. E aonde quer que você esteja, você está muito bem sintonizado aqui na família Web Rádio. Olá, queridos ouvintes, muito boa tarde. Eu sou Nilce Pereira e desejo a todos vocês muita paz, muita saúde, muita alegria e participem conosco pelo WhatsApp 11 985176385 da família Web Rádio, ou então pelo nosso e-mail focando@useguarulhos.com.br, para que vocês possam sugerir novos temas. Então, para isso, vocês podem perguntar, né? Vocês dão a opinião de vocês, que serão sempre muito bem-vindas, e nós estamos aqui para fazer uma interação com todos os nossos queridos ouvintes. É isso, muito boa tarde, queridos ouvintes. Eu sou Marcos Aleixo. Lembrando que o objetivo de nosso programa é desenvolver temas que nos levem à reflexão sobre nossa caminhada aqui no plano terreno. De onde viemos, por que viemos, para onde vamos. Estas são algumas interrogações que frequentemente nos fazemos. E continue conosco até o final do programa, porque hoje vamos falar sobre identificando seus valores. Isto tudo. Não, desculpa, hoje eu coloquei, tá errado aí. É ágape. Ágape. O amor incondicional. Eu errei aí. Não, o senhor pode ter errado, eu também não me toquei de um com o outro. Mas enfim, numa visão clara do Espiritismo. Não é, Ataíde? Exato. Eu, Ataídes Basto, desejando uma boa tarde a todos vocês, ouvintes da família Web Rádio. Estarei junto com os amigos, comentando sobre os diversos assuntos que serão discutidos durante toda a programação. Isso, e vamos à informação. Nosso compromisso social, que ele é importante, né? Vamos manter a nossa consciência, devemos continuar com as precauções que já estão muito bem divulgadas, mas que, isso nas mídias, mas que sempre nós vemos os especialistas falando nas rádios, nas televisões, sobre evitar, né, aglomerações, usar máscara sempre que puder. Se você está com alguma dificuldade respiratória, você tem algum problema, use máscara. Não tenha mais vergonha de usar a máscara. Ela faz parte, às vezes, da nossa asepsia. Lave bem suas mãos, desinfete com álcool em gel, e vamos continuar nos precavendo, porque as doenças continuam aí. Sarampo, difteria, infecções pulmonares em geral. E a Covid não foi embora, né? A Covid diz que está por aí. Ela não está tão intensa, mas... De vez em quando você escuta falar alguém então nós não podemos vacilar, como diz o outro. Tá tão aí que outro dia comentou do presidente dos Estados Unidos, pegou Covid, né? É verdade, então. Então ela... Não sumiu. Então, afinal de contas, a vida
É bela, Não né? que ele seja uma pessoa diferente, que eu estou comentando isso, É. mas você consegue saber quando tem essas informações que ela continua, né? Verdade. Olha, eu vou começar aqui a Casa Espírita e o Frequentador, viu? Eu também, tirando dúvidas dos ouvintes. E aí selecionamos uma pergunta desses ouvintes, e a Nilce Pereira é a nossa responsável para responder essa pergunta aqui. Quem fez? Ele se chama Henrique Pedroso Ortiz e pergunta o seguinte, Nilce, é interessante. Nas questões de relacionamentos, Nilce, às vezes olhamos para uma determinada pessoa ou somos apresentados a ela e algo não bate. Eu olho para a pessoa, não fui com a cara dela, não senti bem. Vocês poderiam, Nilce, me responder, se puderem, por que sentimos antipatia ou simpatia por pessoas que nunca vimos e nem conhecemos? Fala para mim, Nilce. O que acontece? Ai, olha, tem cada pergunta. Por que a gente tem simpatia ou antipatia? Será porque nós somos chatos? Também. Também. Será que é porque o nosso orgulho está falando mais alto? Tem essas questões. Agora, isso é frequente, isso. Sempre a gente vê. Não sei por que eu não vou com a cara do fulano, da Beltrana, tal. Ela não me fez nada, mas eu não gosto. Né? E isso vai gerando assim, um certo mal-estar. Por quê? Porque este fala para aquele comunica com o outro e aquilo vai se tornando vai se avolumando. Verdade. E acaba virando fofoca, então. Acaba virando fofoca mesmo. É isso mesmo, você falou isso. Mas aí depois, com o tempo, com a nossa vivência no cotidiano, a gente vai ver que há um engano, porque aquela pessoa que a gente tem aquele ranço com ela demonstra totalmente ao contrário, na prática. Né? Você pode ver que às vezes se trata de uma pessoa com bons princípios, né? Uma pessoa que colabora e tudo mais. Então toda aquela antipatia, ela cai por terra. E nós passamos a ver essa pessoa com outros olhos. E isso porque quantas pessoas não olham para mim, para o Luiz, para o Aleixo, ou para nós todos aqui e não sente aquela antipatia? Tem, às vezes as pessoas não falam, né? Mas isso daí é uma questão individual, uma questão assim de cada um. Até agora, a tonalidade da voz a pessoa às vezes não gosta, né? Exatamente. Aí fica assim, lá vem aquele chato lá fazer palestra, né? Lá vem aquele chato questionar, ele quer saber muito. Então isso é arrogância da nossa parte, é falta de reflexão. E porque Kardec fala o quê? Que a nossa essência, ela não é material, ela é espiritual, né? E nós estamos aqui procurando o nosso crescimento espiritual. Então nós somos remanescentes de outras reencarnações. E pode ter ocorrido numa dessas reencarnações algum desentendimento com A, B ou C, né? E ficou aquele sentimento pesado em relação. Aí numa outra encarnação vai ser o momento em que nós vamos viver numa outra sociedade e podemos encontrar com aqueles mesmos espíritos de outrora, né? Por quê? Porque nós somos a construção de nós mesmos. Então o que acontece? Aí nós vamos encontrar aqueles espíritos de antigamente.
Porque a nossa tendência é nos afinizarmos com pessoas que pensam igual, que conversam igual, que têm os mesmos sentimentos, o mesmo modo de se divertir, né? Então, é óbvio que por uma tendência natural, eu vou querer fazer parte daquele grupo que eu tenho afinidade. E aí, sem raciocinar, a gente vai contra outras pessoas que não pensam igual a mim, né? Então, isso é falta de entendimento, é falta de raciocínio, é falta de entender que nós estamos a caminho da nossa melhoria espiritual, né? E procurarmos nos sintonizar com aquele grupo de pessoas, porque hoje assim, nós temos resquícios de reencarnações prévias, de reencarnações passadas. Agora, se nós tivermos esse entendimento, nós vamos procurar consertar isso. E meios para que essa antipatia acabe, nós temos, e temos muitos, né? Nós temos, por exemplo, a casa espírita, né? Dentro da própria casa espírita mesmo, num trabalho voluntário, né? Muitas vezes nós reclamamos, porque a gente acha que a gente sempre faz mais do que o outro. Isso, eu estou falando de trabalho voluntário. Aliás, esse tema foi um tema que eu tratei na quinta-feira, na palestra lá no Joana de Ângeles, onde o tema era óbolo da viúva, né? Então agora eu lembrei aqui, assim, que nós reclamamos de tudo. E isso, temos antipatia por colegas de trabalho voluntário. Quantas vezes eu já não vi isso, né? Então, são coisas, gente, que nós estamos dentro da casa espírita, nós temos a codificação de Kardec, que é rica em ensinamentos, e nós temos que colocar isso em prática, porque nós temos várias reencarnações, e vamos ter outras. Então, a gente tem que ir melhorando essa energia ruim. Por quê? Porque também quando a gente tem afinidade com outras pessoas, a gente só vê aquela pessoa, só vê aquele grupinho e acha que tudo que ele fala, ele pode falar a maior besteira do mundo. Mas como eu tenho simpatia por ele, ou por eles, eu acho que ele está certo. Nossa, vou colocar o tapete vermelho, ele está certo. E não é. E aí nós temos que pôr o nosso sentimento, a nossa inteligência, o nosso raciocínio. Verdade. Isso é muito interessante, né? A relação entre duas pessoas, um grupo de pessoas, né? Toda relação, ela gera um contentamento ou descontentamento. Quer falar, Thaís? E então, é interessante quando a pessoa vê outro que sente essa repulsa, né? Que estranha, e aí leva a falar assim, eu nunca fiz nada. Esse nunca fiz nada precisa rever, porque é claro que nem todo mundo tem esse conhecimento, vamos entender isso. E a maioria, às vezes, dos que fala isso não tem esse conhecimento, que é o caso do conhecimento da ciência reencarnacionista. Então, quando ele fala não fiz nada, pode até não ter feito nada nessa existência agora, mas fez em outras. Sim. E está revelando agora pelo encontro que teve, pela energia, pelo magnetismo, aquela coisa toda. Então dá aquele choque e a pessoa se assusta, não, mas nunca vi esse fulano, e por que agora eu até me sinto mal ver ele? E aí, às vezes, o outro também. E dá aquele choque, mas é uma questão que pode ser trabalhada. E aí, quando a pessoa, vamos dizer assim, passa por cima disso e passa a ter o contato com a pessoa, passa a conversar, aí essa energia muda. E, às vezes, inverte a coisa. Nossa, eu vi fulano, eu vi uma coisa, agora o fulano é outra. A coisa mudou, então não era bem assim. Então, são situações que acontecem entre nós, seres humanos,
que é até natural. Isso acontece mesmo. O que nós não podemos é... eu não fui com a cara do Luiz, não quero ver esse cara. Eu estou alimentando uma coisa que é negativa. Então, peraí, eu tenho que trabalhar isso. Às vezes a coisa pode estar em mim até. Às vezes está em mim a situação e eu tenho que manter minha calma e vou conversar com o Luiz. Vamos, né? Vamos tentar se aproximar o se máximo. aproximar. Mas vamos. qual? É eu ou ele? Qual Luiz? Pode ser os dois. Pode ser os dois. Ô, Thaís, você é meu amigo. Claro, né? E você, Aleixo, o que você diz a respeito? A linha não muda, né, de raciocínio muito, porque ter antipatia, você tem... Muito tá ligado, né? Falamos sobre, acho que foi o programa passado, o anterior, sobre valores, acho que foi o passado. E tá muito ligado aos nossos valores, aquilo que nós pensamos. Às vezes você tem antipatia, como o Sr. Thaís tá falando, pelo simples motivo da pessoa não pensar como você. Não tá no seu grupo, não fazer parte do seu grupo, você já se sente meio retraído com essa pessoa, porque ela não... E hoje acontece muito isso na Terra, né? Se fecha em grupos, né? A Terra é dividida por fronteiras. Os países guerreiam hoje porque ele está fechado em fronteiras. É meu povo que é o melhor, é quem pensa igual a nossa forma de viver, nossa forma de se alimentar é melhor. Eu vou defender a soberania do meu povo, mas e o outro? O outro não me interessa e não é desse jeito porque pensa diferente, porque tem uma forma diferente de viver. Quando nós trazemos para o nosso dia a dia, não é diferente. As pessoas... Então você vai criando antipatias com outras pessoas por causa disso. É natural que a outra pessoa vai tendo antipatia por você quando você participa de grupos e sinaliza que você não está gostando da forma que ela pensa, porque ela não faz parte do seu meio, do seu grupo, do seu cercadinho, como fala, né? Então é interessante. E a outra parte, e aí é uma parte que cabe à reencarnação explicar para nós, com o advento do espiritismo, são a questão espiritual, né? Porque se nós tivermos, muitas vezes, e isso acontece muito dentro do nosso meio, assim, familiar, do nosso meio de convívio. Exato. Você, o que nós vamos comentar aqui, eu vou comentar, mas não quer dizer que você vai olhar alguém que você não se dá bem em casa, que a pessoa fez um mal para você no passado ou você fez um mal para ela. Não é assim. Mas às vezes você tem antipatia com outra pessoa ligado a problemas de um passado, porque o espírito é toda energia. Sim. No subconsciente espiritual você guarda, mesmo sem lembrar do passado, as suas vivências passadas. Sim. Então, ao contato com alguém numa nova encarnação que está muito próximo de vocês, às vezes dentro do lar, que você teve um problema muito sério no passado, o fato de se aproximar, energicamente, a gente vai sentir alguma repulsa por aquela pessoa, sem ao mesmo saber o que é. Então, isso acontece muito. Você vê, Deus é interessante a reencarnação, né? No útero da mãe, Deus coloca o inimigo do passado para se reajustar e reparar um passado muitas vezes interessante, né? Se desenvolve ali um espírito, num feto, que vai ter um espírito ali envolvido naquele corpo, para reparar e reajustar um passado. E às vezes, nem sempre, o André Luiz tem algo interessante, não sei como terminou. A reencarnação dos pais de André Luiz. O pai de André Luiz tinha 2 amantes. E ele passou um bom tempo nas regiões inferiores com essas 2 amantes. E a mãe dele, naquele encontro que teve com o André Luiz, está no nosso lar no livro, falou para o André Luiz que ia reencarnar de novo, ia receber o pai de novo como marido, só que quem ia ser as 2 filhas deles? As 2 amantes. Então ia ser um trabalho, ou iam se dar muito bem na questão de energia ou não. Então você tem muitas questões de um passado que pode caracterizar essas antipatias. Mas só para terminar aqui, Nilce, não vamos olhar para outras pessoas dentro do nosso lar ou amigos nossos que nós sentimos alguma coisa que quer dizer que é o passado. Nem sempre é. Não, porque muitas vezes nós construímos isso, né? Já vi isso. Você está fazendo um trabalho, né? E você acha que você está dando o máximo, né? Aí chega alguém, tanto faz na empresa como na casa espírita, não importa. Aí chega alguém que tem uma liderança
que eu não tenho, por exemplo. E eu quero ter aquela liderança, só que eu não sou dotada disso, e o outro é. E o outro chega e vai fazer um trabalho melhor, ele vai saber conduzir, né? E aí, se eu não tenho um controle, se eu não raciocínio, eu vou pegar uma antipatia gratuita. Essa antipatia, na verdade, quem vai responder por ela sou só eu. Porque não, o outro está desenvolvendo o trabalho dele. É eu que estou aí indo contrário, por causa de quem tem que corrigir. Aí o meu orgulho, a minha antipatia sou eu. Então tem isso também. Então, e vocês estão falando aí, eu estou lembrando do filme que eu estou assistindo no Netflix. Ele chama Chosen, Os Escolhidos. E aí você vê os escolhidos por Jesus. Todos são diferentes na sua postura, né? E ninguém gostava do Mateus. A turma, ninguém queria ficar junto com o Mateus, porque o Mateus era um cobrador de impostos. Então, e ele era o cobrador de impostos lá na Judéia, ele sempre foi malquisto por todo mundo, inclusive pelo pai e pela mãe. Não é? O pai, ele nem ia em casa, ele tinha uma casa, ele morava sozinho. E ele nem ia em casa porque ele tinha, né? O pai, a primeira vista, não gostou do que ele fazia. E aí, quando Jesus aceita Mateus para ser um dos seus discípulos, os outros fizeram um cara feia. Como Jesus vai aceitar um cobrador de impostos aqui? E ninguém queria fazer. Teve uma época que Jesus falou assim, ó, vocês vão sair em par. Vai ser 2 a 2, vocês vão sair, eu vou mandar cada um para uma região e vocês vão fazer o que eu faço. Fazer milagre, tudo isso que eu faço, vocês vão fazer. Curas, né? É cura, é milagre que ele fala, é cura, né? Aí mandou o Mateus, foi o Mateus com um outro, não é, Tiagão, ele chamava de Tiaguinho e Tiagão, eu não sei quem é Tiaguinho. Tiaguinho era o que tinha problema Tiago da maior perna. E Tiago menor. Era o maior, tem o menor. Vai com o Mateus. E ele deu assim, mas eu com o Mateus, né? Não foi o Tiago, foi um outro, foi o rapaz que era lutador, era ele treinava, ele era um matador de aluguel na época, né? E ele virou um discípulo, eu até esqueci o nome dele agora. Mas ele não queria ir com o Mateus. Só que o Mateus, devagarzinho, ainda estou assistindo, ele está adquirindo a simpatia das pessoas, porque ele é muito metódico, ele escreve tudo, ele que faz os mapas do lugar. Então, por que eu estou falando isso? É aquela antipatia pela profissão do cidadão. Não é pela postura social, pela postura emocional da pessoa. Não, é pela profissão dele. Ninguém gostava de estar junto com Mateus. Nenhum dos apóstolos, nem dos discípulos queria estar perto do Mateus. Então, você vê que isso não é um negócio de hoje, né? Isso é um negócio de sempre. Numa empresa, você está dentro de uma empresa, você não gosta da risada de uma pessoa. Sim. Você não gosta da fala, a pessoa fala muito estridente, ou ela fala muito alto. Então, às vezes, você implica com aquela pessoa, e a pessoa é uma pessoa boa. É aquilo que você falou, Nilce. A pessoa tem um coração muito bom, a pessoa tem um coração humano, e os outros, mas ninguém gosta daquela criatura. Por quê? Porque aquela criatura nossa, ela fala muito alto, ela é estridente, ela aparece muito, ela dá uma risada alta, eu não gosto dela. Por quê? Aí é uma implicância minha, é um problema meu, não da pessoa, né? Arrogância, é uma arrogância. Já passa a ser uma questão pessoal, praticamente, né? A pessoa se irrita com o tom de voz, porque a voz tem energia, não se fala tem energia. E às vezes a pessoa
se sente incomodado com isso, né? Acha que a pessoa irrita, que quando a pessoa às vezes não está sentindo aquela antipatia, tudo irrita, é o suficiente para tudo irritar, né? Tá? Até a pessoa só olhando assim, a pessoa já se sente, olha pra mim por quê? É verdade. Olha pra mim por quê, né? Então, como é que é o nome dele? O negócio. Como é que é o nome dele? É o Henrique. Henrique Pedroso Ortiz. Henrique Pedroso. Pedroso, Pedroso, ô Henrique. É isso, Henrique. Às vezes a gente não tem explicação. Porque às vezes o problema está na gente. Tem a explicação quando é o passado. Quando só que nós não temos uma lembrança. Não tem uma lembrança. Isso. Mas o passado já vem até de nascença. É verdade. Então, muitas vezes é um problema de nascença. Você nem chega perto da pessoa, você não. Nossa, aquela pessoa não vou nem perto dela, não gosto. Então é isso. E também é que nem a questão da afinidade. Quando tem afinidade, inverte tudo, né? É verdade. Nunca viu a pessoa, parece que conhece há 10 anos, e tudo ocorre para aquela harmonia, aquela coisa toda, aquela simpatia, chega até a dizer assim, não, parece que você já é da família, é uma família espiritual, não sei o que, aquela coisa toda, devido àquela afinidade grande que teve. Aí, inverte a coisa, né? E aí eu pergunto para vocês, e como é que se resolve isso? O Espiritismo também explica. Na reencarnação, você pode nascer na mesma família, com coisas do passado, né, Aleixo? Você nasce numa mesma família, e aí, de repente, eu sou irmão de uma pessoa que meu irmão, eu não gosto do meu irmão, meu irmão entra por uma porta, eu saio pela outra. Mas de repente a nossa mãe fica doente. E fica doente, precisa de ajuda de todos os filhos e não sei o quê. E o meu irmão é uma pessoa dedicada pela nossa mãe. É uma pessoa que vai no hospital, que vai procurar remédio, e que vai atrás do médico, e que faz tudo pela nossa mãe. E eu fico olhando para o meu irmão e falo, nossa, meu irmão ele é dedicado, ele é bacana, nossa, como ele agiu bacana. Então começa a mudar meu sentimento em relação ao meu irmão. Eu tinha aquela ojeriza pelo meu irmão, eu começo a admirá-lo. Por quê? Porque por uma causa comum, ele foi muito bacana, que ele ajudou a mãe, ele levava a minha mãe para lá e para cá, nossa, que legal que é meu irmão. Aí é nessa forma que o Espiritismo entra, porque o Espiritismo, através da reencarnação, coloca duas pessoas antagônicas, próximas, a vida cria uma causa comum e os irmãos começam a se afinizar mais e a se admirar mais um pelo outro. Não é, Aleixo? Isso. Eu acho que tá bom, né? Quem quer falar mais? Alguém quer falar mais alguma coisa? Então agora é o Aleixo que vai dar continuidade. A USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá realiza ao longo do ano eventos que visam divulgar a doutrina e homenagear pessoas que realizaram trabalhos de muita relevância no Espiritismo. Realizar encontros que busquem aprofundar um pouco mais sobre a relação homem-matéria e homem espiritual. Vai lá, Thaís. Homem espiritual. E em setembro teremos a Semana Espírita da cidade de Guarulhos, sendo o tema principal 160 anos do Evangelho segundo o Espiritismo. Este evento se dará entre os dias 9 até 13 de setembro e será realizado por transmissão online através do Facebook e do YouTube. Iremos divulgando com maiores detalhes assim que tivermos as maiores informações. A Nilce já tem os nomes dos participantes, né, Nilce? Tem. No dia 9 é o Antônio Perry, né? É o César Perry. É o Antônio César Perry, que vai falar sobre a historiografia, né?
do Evangelho. Do Evangelho, isso. Historiografia. Deve ser da história, né? No dia 11 de setembro, nós teremos o Edmar Galves, que vai falar sobre as bem-aventuranças. E no dia 11, no dia 11 é o Edmar, e no dia 13, que é o dia do encerramento, vai ser o Amorim, né? Que ele vai falar sobre as coletâneas de preces espíritas. E aí, nós modificamos um pouco a dinâmica, né, Luiz, esse ano. E então nós vamos fazer no dia 9, dia 11 e dia 13, no modo online. E nós já estamos na 51ª sessão. Olha que quando entrei na USE, nós estávamos fazendo a 41ª. Já estamos na 50ª. Em outubro, a USE de Guarulhos e a Companhia Sapo, Sapo de Produções Artísticas, apresentarão uma peça teatral intitulada Allan Kardec e as Mesas Girantes. Tudo isso visando fazer uma homenagem dos espíritas para o codificador de nossa doutrina, Allan Kardec. É uma função da USE, né? A USE é uma entidade espírita. Exatamente, tendo uma das apresentações no dia da sua data de nascimento, que foi dia 3 de outubro. Ele nasceu em 3 de outubro de 1804. Essa peça teatral terá 2 datas de apresentações, uma no dia 3 de outubro, na quinta-feira, e a outra no dia 5 de outubro, que é no sábado, para aqueles que não puderem estar presente na data anterior. Maiores informações, vocês deverão ligar para o telefone ou mandar recado no WhatsApp pelo número DDD 11 99845 7034 com a nossa campeã Nilce Pereira. Esse número, Luiz, esse aparelho, ele não está comigo, ele está com o Marcos Goulart. Né? Ele está com ele. Então, eu vou fazer uma retificação aqui. Eu vou passar o meu número mesmo. Mas não é bom passar o seu. O bom seria esse, viu? Tá com você, porque não, então é para evento. Deixa eu falo com ele. Tá bom, porque esse daí é o que nós usamos para evento, viu, público amigo? Porque realmente vai valer a pena, viu, você assistir essa peça. Você vê como são tão profissionais esses artistas, e vai falar sobre as mesas girantes, né? Como começou a doutrina espírita, o início da doutrina espírita. É interessante, porque Kardec não era uma figura fácil de se levar, não. Ele foi bem metódico para pesquisar o espiritismo, para pesquisar esses eventos. Então vale a pena conhecer. E você que não conhece, você nem é espírita, vale a pena ir, porque é uma forma de você entender por que Kardec entrou fazendo essa codificação muito bonita, que é o espiritismo. Então 99845 7034. Isso mesmo. Ô Gouveia, às vezes as pessoas querem ver filme no nosso lar, querem ver filme do Kardec que está aí, mas aí acaba não entendendo alguma coisa. Então, lê o livro. E começar a ler o livro para você entender esses filmes, não é? Isso, lê o livro. Você já está indo logo Tem o livro assim, O que é o Espiritismo? É o livro básico para quem quer conhecer. Se chama O que é o Espiritismo? Kardec escreveu esse livro exatamente para falar para as pessoas que não conheciam.
Ele falou, como eu não tenho tempo de ficar falando para todo mundo, eu escrevo esse livro que é o Espiritismo. E esse livro mostra a essência do Espiritismo, o que ele é, por que ele é, como nasceu, como que aconteceu. Não é, Nilce? Exatamente, Luiz. E agora, você